Bom dia, meus irmãos. Eis-me aqui para mais um dia de devocional, meus irmãos, com esse tema enfrentando tempestades, justamente. Amados irmãos, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro, justamente. Amados, a pessoa, ela não deve viver sem propósito. Todos nós temos que ter propósitos na vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque muitas das vezes a pessoa, ela vive, mas ela vive por viver. Aí eu pergunto, para que você vive? Vive porque tem que viver? Vive para sofrer? Vive para ser feliz? Vive para cuidar dos filhos? Vive para trabalhar e ser bem-sucedido profissionalmente? Vive para acumular riquezas? Amados irmãos, na verdade, se a gente for parar para pensar bem sobre nosso propósito de vida, nem sempre conseguimos torná-lo tão claro assim. Para o que você, ouvinte, para o que você está vivendo? Então, quando passamos por momentos difíceis na vida, na nossa caminhada, ter um propósito de vida nos ajuda a enxergar algo além do que perdemos. Podemos sofrer muito com o ocorrido, mas quando pensamos a respeito do futuro, amados, nós vemos esperanças. Você já deve ter ouvido falar de mães que perderam seus filhos e transformaram a dor em empatia e construíram um propósito de vida de ajudar outras mães que também passaram pelo mesmo. Ou talvez pessoas que lutaram com a doença crônica, um exemplo, mas que desenvolvem um propósito de compartilhar suas experiências com pessoas fragilizadas pela mesma doença, criando assim um círculo de apoio mútuo fortalecedor. Então, pode acontecer de irmos vivendo a vida sem grandes propósitos definidos, e eles surgirão em meio ao caos, pode ter certeza. Mas também podemos, mesmo fora de problemas, intencionalmente pensar sobre para que vivemos. Você já parou para pensar? Por que você vive? Para que você vive? Que objetivo maior você pode ter na vida, além de trabalhar para pagar seus gastos, ter comida, pagar o aluguel ou parcelas da casa? Que mais, além de estudar para obter boas notas, cuidar do seu pet, comprar brinquedos para os seus filhos ou viajar?
O que de relevante Deus quer que você faça? Você já parou para pensar nessa pergunta? O que de relevante Deus quer que você faça? Amados irmãos, relevância não tem a ver com fama, mas com um sentimento de satisfação por ser útil em alguma causa, mesmo sem que ninguém saiba. Porque, amados, aos longos destes últimos dias, nós podemos observar, desses devocionais que eu tenho feito com esse tema Enfrentando Tempestade, né? Vocês podem observar que eu citei alguns personagens bíblicos que possuíam atitudes que nós também podemos desenvolver para nos tornarmos mais resilientes. Mas hoje, gostaria de mencionar o melhor deles, de todos os exemplos bíblicos que foram dados durante esses devocionais que eu tenho feito aqui com esse tema, Enfrentando Tempestades. Hoje eu vou estar mencionando o melhor dos exemplos, que é Jesus, justamente. Amados irmãos, Jesus sabia o que enfrentaria em sua vida aqui na terra. Jesus, ele sabia o que envolveria-nos dar a salvação. Jesus, ele sabia que Satanás tentaria de tudo para que seu objetivo final não fosse alcançado. Ele sabia que precisaria de força vinda diretamente do Pai para iniciar seu ministério e que seria ininterruptamente perseguido, se não por homens, por hostes satânicas. Então, minhas irmãs, meus irmãos, por isso Jesus passou 40 dias em jejum, sem comer e sem beber, para que pudesse ter clareza mental para cumprir com seu único propósito de vida enquanto esteve aqui na terra. Ou seja, fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua boa obra. Vocês podem conferir lá em João 4,34. A boa obra que era a de nos salvar, meus irmãos. Essa era a boa obra que Jesus cumpriu aqui na terra. Nos dá o direito da salvação. Então, Jesus estava com fome, mas suportou a fome mesmo podendo transformar o quê? As pedras em pães. Jesus, ele tinha um propósito e permaneceu firme em seu objetivo. Então, ele poderia ter valorizado mais o quê? O poder e a glória que lhe fora oferecida, se prostrado adorasse a Satanás. Mas ele sabia que aquela não era a hora de ter glória e honra, e que isto ele voltaria a obter assim que cumprisse com seu objetivo e voltasse para o céu. Então, afinal, ele tinha um propósito. Jesus, ele tinha um propósito e ficou firme nesse propósito. Ele também poderia ter se jogado do alto do templo e dado ordens aos anjos para que o protegessem, mas ele não precisava provar para ninguém quem ele era. Porque a única aprovação que ele precisava era do Pai.
quanto ao cumprimento do objetivo traçado para a nossa salvação. Amém, meus irmãos? Então, Jesus tinha um propósito, tinha um foco, sabia onde queria chegar, por isso ele suportou todo o processo, por isso ele morreu, por isso ele ressuscitou, por isso enviou o Espírito Santo para nos convencer de nossos pecados e das nossas necessidades para com ele. Amados irmãos, agora eu pergunto a você que está me ouvindo, qual é o seu foco? Ou talvez, qual é o seu objetivo de vida? Ou que propósitos você tem para a sua vida? Para que você vive? Se você não sabe, Deus, amados, Ele sabe. Pergunte a Ele diariamente. E fique atento para as suas respostas. Porque Ele, caros irmãos, Ele tem propósito para você. Talvez você ainda não se deu conta do propósito que Ele tem para contigo. Mas Deus, Ele tem propósito na vida de cada um de vocês que ouvir esse áudio devocional. Que esse áudio devocional alcançar, crer em nome de Jesus. Que Ele tem um propósito para com a tua vida. Amém, meus irmãos? E se assim Ele permitir, amanhã eu estarei de volta em nome de Jesus. Que todos tenham um bom dia.